Então tá, eu vou começar fazendo uma pergunta. Bora. A adolescência é o período mais difícil da vida? Como bom psicólogo, eu vou responder a sua pergunta com uma outra pergunta. Para você, Bianca, mãe de 2 adolescentes, a adolescência tem sido para você até agora o período mais difícil na criação delas? Ai, tem. Gente, eu falo com todas as letras em maiúsculo. Tem sido, sim, a mais difícil. Mas mais difícil não por elas, assim. Eu acho que o mais difícil é porque você ser mãe não é algo pronto, né? A gente pode, eu nasci para ser mãe, as frases, nem sei se pode, não pode, depende de falar. Mas, né, a intuição de ser mãe. E eu acho que, assim, na primeira infância, a gente encontra muito material de informação, né? Desde o primeiro mês até, sei lá, os 7 anos, assim. Você tem muitos livros, artigos, é uma infinidade. E quando chegou na pré-adolescência e adolescência, eu falei, caramba, eu busquei muita coisa. E o que eu encontrei foram informações, assim, que eu considero hoje desatualizadas, porque essa geração é uma geração diferente, né? De 10 anos atrás. E isso sempre me deixou, assim, questionadora, me colocou neste lugar de questionadora, porque eu nunca concordei com isso de que a adolescência é uma aborrecência. Por que a gente tem que julgar os adolescentes assim? Vocês não são aborrecentes. Você que é adolescente que está aí do outro lado, você não é aborrecente. Você é um ser humano que está em evolução. E nós, pais, educadores e adultos que estamos do lado de vocês, temos sim a obrigação de, com a maturidade que nós adultos temos, de tentar compreender. Mas é difícil pra gente também. Não, você toca num ponto muito importante, né? Que deve ser uma dúvida da grande maioria das pessoas, porque a infância, o conhecimento mais científico sobre a infância, ele se tornou mais acessível. Então, a gente encontra com muito mais facilidade e as pessoas que não são da área conseguem acessar com mais facilidade informações desse período. Então, chega, né, na adolescência, né? Então, a infância é cheia de informações. Na adolescência, o que acontece é que, pela falta de acesso, a gente acaba caindo em muitas generalizações, como você falou. Rotulações sobre aborrecente, rebelde. E é importante a gente pensar que é um período muito complexo, com muitas variáveis. Então, o adolescente é muito mais do que um rótulo, né? E aí a gente já começa entendendo que, assim, via de regra, a adolescência ela é um período que é marcado por transformações tanto biológicas, então que tem a ver com o próprio indivíduo, o organismo do indivíduo, né? Quando a gente fala dessas transformações, desses marcos, é que são ocorrências no organismo do indivíduo que não tinha acontecido até então. Como, por exemplo, a puberdade, né? Então é uma fase onde há uma mudança física corporal muito grande, hormonal muito intensa. Então isso gera algumas reações que não haviam antes. Além da questão biológica, além da questão genética, a gente tem questões sociais, né? É esperado do adolescente certos comportamentos. A escola exige algumas coisas, a estrutura familiar. Então, também existem mudanças que acontecem no ambiente desse indivíduo, né? Fora as questões culturais, ou seja, cada país, cada região vai estabelecer algumas características que são esperadas ou não para aqueles indivíduos. É por isso que, no Brasil, a gente entende a adolescência como o período que vai dos 12, aproximadamente, até os 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece essa faixa como a faixa da adolescência, né? Mas se você for para outros países, outros lugares, você vê que é considerado, às vezes, um pouco depois, um pouco antes, né? O tipo de exigência, as cobranças, então isso acaba mudando. Por isso que a gente vai falar aqui nessa temporada mais ou menos sobre esse período, né? 12 a 18 anos, o que se vive, o que se percebe, o que se sente e qual é o desafio para pais, mães, familiares, educadores, responsáveis, para poder lidar, né, com esses assuntos. Mas vamos com calma que tem muito episódio pela frente. Ai,